Certo? Então, vamos lá. Então, paramos em Vigotes, né? Agora, vamos aqui para o Winnicott. Gente, eu sou apaixonada por ele também. Então, vamos para o Winnicott. O desenvolvimento psicoinfantil. Ele é pediatra, psicanalista inglês, estudou o campo do desenvolvimento psicológico humano, que é a maturação. Este processo foi marcado por vários pontos, em especial a influência do ambiente no desenvolvimento psíquico humano. Então, o que o Winnicott traz para a gente? Ele traz todo esse processo da maturação, o amadurecimento do indivíduo, né? Esse campo, né, do desenvolvimento psicológico humano, ele precisa estar no processo de maturação, né? Então, a gente precisa olhar a criança, olhar o jovem, olhar o adulto, né, todo esse processo de maturação, né? E que o ambiente, ele é muito importante para o desenvolvimento psíquico humano, né? Na segunda-feira, a gente vai falar um pouco sobre as famílias, né? Então, e aí vocês vão entender muito mais esse processo aí de maturação, nesse desenvolvimento humano psíquico. Então, a gente precisa olhar o ser humano no seu processo de maturação. Para o Winnicott, a criança passa por duas fases dentro dos 2 primeiros anos de vida: a dependência absoluta e a dependência relativa. A primeira fase do nascimento, aos 6 meses, e a segunda fase dos 6 meses, né, ao segundo ano, né, aos 2 anos, né. Na fase da dependência absoluta, a criança está em seu estado de total dependência do meio. A criança, ela depende exclusivamente do adulto. Para o bebê, ele e o meio são uma só coisa, ele não consegue identificar quem é a mãe, quem é ele. Então, ele é só uma coisa, um só, né? Por isso, o infante depende inteiramente do mundo que lhe é oferecido pela mãe, né? O papel do meio é prover ao bebê um livre discurso do processo de maturação. Então, o meio vai ajudar essa criança no seu desenvolvimento dela psíquico. E esse meio, ele precisa ser saudável, né? O meio precisa ser saudável, para a criança ela possa se desenvolver plenamente, né? E aí ela vai entrando nesse processo da maturação, do amadurecimento dela enquanto indivíduo, enquanto pessoa. E é todo um processo gradativo também. Agora nós vamos falar um pouquinho mais. Aí vem o Viktor Frankl. A mescla entre psicologia e religião, né? Viktor Frankl é um dos mais importantes pensadores do século XX. Então, o homem do sentido, criador da logoterapia, que é um tipo de terapia de sentido da vida, surpreende não apenas pela inteligência, mas principalmente por crer na capacidade que o ser humano tem de transcender. Toda a obra de Viktor Frankl possui uma íntima aproximação com a teologia, a filosofia e a psicologia. Viktor Frankl, ele viveu no campo de concentração, tá, gente? Ele viu, né, no campo de concentração que ele pôde vivenciar, ele viu a morte da mãe, do irmão, da primeira esposa dele, e ele foi assim, encontrando na obra dele todo um processo do sentido da vida. Então, em uma das obras dele, ele diz que até a morte você precisa ter a dignidade, né? Porque
é quando você passa por todos os teus desafios, né, de vida. Então, o Vitor Frank, ele é, assim, um resiliente. A logoterapia, ela é capaz de ajudar o indivíduo a encontrar o sentido da vida. Vitor Frank buscou romper as barreiras entre a ciência e a religião. O autor de Busca do Sentido partia do princípio de que o homem é realmente um ser espiritual, né? O autor possui 4 concepções fundamentais quanto a esse assunto. O homem é um ser espiritual, o homem ele é capaz de autodeterminar-se, uma vez que se autodetermina, o homem ele se orienta, o homem orienta-se. Todo homem possui a capacidade de autotranscender-se. Então, o Vitor Frank ele traz essas 4 concepções fundamentais no processo. Então, resumindo, a logoterapia tem a relação com a religião, a ciência tem a relação com a fé, e a espiritualidade e a ciência têm relação com as obras de Vitor Frank. Então, não que seja, tá, gente, a logoterapia, ela vai falar só sobre, não, ela vai falar muito também dessa questão da ciência, né? Ela vai buscar, então, fé e razão e ciência, eles vão estar sempre num caminho, né, de congruência. Então, a religião, a ciência, a fé, eles vão sempre caminhar junto, eles precisam caminhar junto. Então, a gente precisa entender este homem, né, nesse desenvolvimento como um todo. Então, esse ser humano, ele é um ser biopsicossocial e espiritual. Então, a gente precisa entender toda essa dimensão do homem, né? Então, o sentido, né? Então, o que é o sentido, né? O sentido da vida. O sentido da vida que a vida demanda que façamos de cada circunstância concreta, no aqui e agora, essa ação no qual podemos ser submetidos. Então, a vida ela tem um sentido para a gente. Então, a gente tem que sempre se questionar qual o sentido da minha vida, né? Quem eu sou, né? Qual a minha missão neste mundo, qual o meu propósito de vida. Então, você tem que sempre estar ali nesse caminhar dessa existência, buscando sempre essa autorregulação do ser humano, né? Onde ele vai se autodeterminando, né? Onde ele vai se transcendendo. Todo esse conhecimento desse processo de busca desse todo. Né? Aí coloca, né? A logoterapia e a psicologia, no sentido da vida, que orienta para o reconhecimento da beleza, do valor da convivência com o outro, com qualquer coisa que esteja e seja fora de si mesmo. Então, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, mesmo na tragédia, você vai ter que encontrar um sentido da sua vida. Você pode passar por todos os desafios da vida, mas você precisa entender, né? O que isso nos traz como aprendizado? Ele sempre pede para que o homem possa refletir muito sobre esse aprendizado, né? O que é o sentido da vida? Qual o significado da dor que este homem passa, né? A gente veio nessa manhã estudando todo esse desenvolvimento da criança, do adolescente, e que chega ao adulto, né? Então, você vai entendendo que essa formação desse ser, esse conhecimento, e dependendo de qual indivíduo, né, que ser humano vai passar, nós temos uma história de vida, desde a nossa concepção, né? Então, desde o momento dessa concepção. Então, este homem, ele precisa estar interligado nele, nesse processo biopsicossocial e espiritual, né? Ele entender biologicamente quem ele é, né? Psiquicamente qual o meu desenvolvimento, né?
qual a dor que eu passei, qual o sentido da minha vida, né? E qual, né, o significado que eu vou dar para a minha dor, né? E como eu posso ressignificar a minha dor. Que aprendizado eu posso trazer, né? Qual o movimento que eu posso entender nesse processo de crescimento, de maturação, de amadurecimento da minha psique. O que hoje também me preocupa muito, né? É entender esse sentido da vida, de uma vida saudável, né? Onde eu possa entender que eu tenho condições, mesmo na minha dor e do meu sofrimento, no contexto que eu vivi, de ressignificar e aprender, e de ajudar outras pessoas, né? Por que eu digo isso para vocês? Por muito tempo na minha vida, eu atendi um grupo eram seminaristas, né? E o que eu encontrei naqueles seminaristas? A vontade deles, né, de seguir a vocação deles, ela era muito forte, porque era uma guerra deles com ele mesmo, por toda a história de vida deles. Então, muitos seguiram para o seminário para uma fuga, né? Fuga da realidade da família, fuga da realidade do contexto social. Muitos vinham de uma família muito pobre, né? Muito humilde, muitos vinham de lares desestruturados. Então, eles vinham sempre nesse contexto de querer seguir a missão deles, vocacional, né, no seminário, mas como fuga. E todos com pendências bem graves nesse contexto dessa dor e do sofrimento, né? Porque vinham de famílias, alguns de famílias bem desestruturadas, e que a única maneira de tentar organizar, encontrar, era seguir essa missão, né, na vocação deles. Mas eles não tinham nenhuma habilidade, né? Alguns desistiram no meio do caminho, porque entenderam que era um processo de fuga, e que eles nem entendiam, né? Eles só queriam fugir da dor e do sofrimento. Então, a gente precisa, enquanto missionário, entender qual realmente é o meu papel, né? Eu quero seguir a missões porque eu quero fugir do meu contexto familiar, ou eu quero realmente, né, entender o meu contexto, a minha história de vida, para que eu possa ajudar outras pessoas, para que eu possa ajudar essas pessoas a encontrar o verdadeiro sentido da vida, né? O que é, né? O que é essa busca deste homem? O que ele está buscando? Então, a gente vai precisar entender qual o sentido da missão na minha vida, né? E a logoterapia, ela tem essa tradição humanista e existencial, ampliando todo o campo de visão do indivíduo acerca de todas as áreas da sua vida. Então, como missionário, eu preciso entender todas, né, toda a minha vida, né? Aonde está realmente, né, a minha escolha como missionário? Porque eu preciso estar saudavelmente bem nessa minha escolha, porque se eu não tiver, eu não vou ter condições de ajudar outras vidas. Eu não vou ter condições de dar seguimento a essa construção. Eu não vou ter condições de entender a história de cada criança, de cada adolescente. Eu não vou ter condições de entender o social, o cultural, né? Eu não vou incluir as pessoas que têm dificuldades na minha vida. Então, eu preciso, enquanto missionário, estar muito seguro, né, dessa visão, né, dessa área da minha vida como um todo, né, para que eu possa ampliar e ajudar outras pessoas a se desenvolver. Então, o missionário, ele precisa encontrar o sentido, qual o sentido da minha vida? Qual o sentido que eu estou nesse processo de estudo para missões? Quem é que eu vou ajudar? Porque a minha história, ela precisa ajudar outras vidas, né, a serem transformadas, a serem cuidadas. Que a partir do momento que eu cuido da minha vida, eu tenho condições de cuidar de outras vidas. Então, esse grupo de seminaristas, eles eram muito nesse processo de fuga, né, fugindo da realidade da vida deles, né?
da pobreza, em todos os sentidos a pobreza, tá, gente? A dificuldade relacional com a família, com o pai, né? A dificuldade financeira, né? Então, era uma grande fuga, então, eles entenderam que o melhor caminho era seguir o seminário, e que, na realidade, eles não tinham condições, porque eles acabavam desenvolvendo dentro do seminário comportamentos totalmente inadequados. Então, esse missionário, ele precisa estar muito bem saudável com ele, para saber o que ele vai desenvolver saudavelmente, ajudando vidas. Então, esse contexto, ele precisa estar muito forte nesse sentido da vida. Qual o significado? Viktor Frankl coloca a questão de forma muito simples. A psicoterapia tem a função de cura, de curar a alma, já a religião de salvá-la. Viktor Frankl sistematizou sua própria dor por compreender, né, que o sentido da vida não se limita nas experiências que estava vivendo no campo de concentração. Então, a gente precisa contextualizar isso dentro das missões, né? Qual é a dor? Qual é o sofrimento? Né? O que eu tenho passado na minha vida? Qual é o meu contexto? Para que eu possa dar sentido, né? E entender que as minhas limitações, seja se eu fui uma criança que passei por todas as etapas do meu desenvolvimento saudável ou não, então qual é o sentido? Para que eu possa, né, estar pronto para ajudar outras vidas, né? Então é entender esse sentido da vida, é entender o que eu preciso construir para a minha vida, né? É entender que a vida, ela tem os seus grandes desafios, né? Não é porque eu não tive um lar estruturado, né, que eu não posso ajudar outras famílias a terem um lar estruturado. Não é porque eu não tive a oportunidade de estudar, né, de me formar, que eu não posso ajudar outras pessoas no seu contexto também de estudar, de formar, de conhecer, de crescer, né? Então, eu preciso olhar a dor que eu estou vivendo e trazer para essa... A dor, ela não me limita, né? Eu não posso pegar a minha dor para limitar o meu crescimento. A dor, ela não pode trazer para esse indivíduo a paralisação. Então, enquanto missionário, a grande reflexão dessa manhã é isso. A dor, ela não vai me limitar, porque eu preciso aprender a vivenciar com esse todo, com esse conhecimento, com essa busca, né? Com esse desenvolvimento dessa história, né? Contextualizando esse todo. Então, quais são as minhas limitações? Quais são as minhas dores? Né? O que eu preciso transformar? O que eu preciso aprender com ela? O que isso vai me trazer como crescimento como pessoa? Então, é trazer neste processo de maturidade, né, olhando a minha maturidade, olhando o meu contexto de mediador desse conhecimento, onde eu vou ter essa visão generalizada, se meu grupo, né, que eu vou trabalhar com o missionário, ele tem condições de assimilar o aprendizado. É olhar para esta dor desse indivíduo, seja ele onde, né, na miséria, na pobreza, na vulnerabilidade, né, na dificuldade cognitiva dele, aonde que eu posso, né, ajudar esse ser humano a se desenvolver. Então, eu sempre preciso entender a minha dor, porque a partir do momento que eu entendo a minha dor, eu tenho condições de ajudar o outro a se desenvolver. A partir do momento que eu consigo enxergar dentro de mim o verdadeiro sentido da minha vida e não utilizar a minha dor como fuga, né? E não utilizar a minha dor para não ajudar o outro, não utilizar a minha dor como vitimização no meu processo de crescimento. Então, como missionário, a gente precisa transformar
todo este contexto, né? É olhar para este contexto como um todo, é organizar todo esse processo do meu conhecimento, o conhecimento do outro, a dor do outro, o que eu vou transformar, né? O lar, né, o significado de família para essa pessoa e qual o significado de família para mim. Então, é olhar para esta dor e olhar e transformar essa dor. E fazer com que esta dor ela seja algo de crescimento, né? De busca. Né? Então, como descobrir o sentido da vida com Viktor Frankl? De acordo com Viktor Frankl, é possível descobrir o sentido da vida de alguma maneira diferente, por meio de um trabalho que permita a autorrealização. Então, eu tenho que olhar e ver qual é o trabalho, né? Então, a gente está lidando com escola de missões. Esse trabalho, ele vai me permitir a minha autorrealização, e essa autorrealização, ela é toda aquela construção que a gente vinha falando, da interação da criança com o meio, esse conhecimento que a gente vai desenvolvendo na vida. Então, qual é esse trabalho, né, por meio do trabalho, que me permite a minha autorrealização? É o meu pensar, o meu sentir e o meu agir. Que aí eu vou chegando sempre na minha autorrealização. O que eu penso, o que eu sinto e como eu vou realizar. E aí, quando eu realizo com a maneira segura, com uma maneira organizada dentro de mim, eu vou tendo todo um contexto de construção do meu meio. Por meio de atos ou atitudes que também resultem na realização. Como é que eu posso realizar? Quais são as minhas atitudes? Como é que eu posso trazer a minha autorrealização? Como é que eu vou realizar? Então, são é o meu comportamento congruente que precisa ser eu preciso estar no meu processo de amadurecimento, de crescimento como indivíduo. Né? O que acontece dentro de mim e o que vai acontecer fora de mim. Né? Então, esse trabalho, ele precisa ter esse meio, né, as atitudes, os meus atos, a minha congruência, elas têm que resultar nessa realização. Como é que eu vou realizar? Como é que eu vou buscar? Então, este indivíduo, esse missionário, ele precisa estar muito atento às atitudes dele. Como é que eu vou me realizar como missionário? Porque a escolha, ela não é um processo fácil. A escolha ela é um processo desafiador na vida da gente. Então, são coisas que você vai abrir mão da sua vida em prol de uma outra pessoa. Porque quando a gente vai e busca ajudar alguém, a gente abre mão da gente. Mas para a gente abrir mão da gente, a gente precisa saber quem é a gente. Né? Qual o meu propósito de vida? Quais os meus objetivos? Por que eu quero ajudar o outro? Então, o terceiro é por meio de relacionamento com outras pessoas. É aquilo que eu falei lá em cima. Então, quando eu estou nesse meio, organizando aqui, trabalhando aqui, eu preciso entender o que essa pessoa me traz na vida. O que a gente vai buscar na vida? Quais são as nossas atitudes que a gente vai transformar na vida do outro? O que este outro vai trazer que eu vou poder cuidar? Né? Como é que é o meu relacionamento com o meu próximo? Como é o meu relacionamento com com o meu ambiente de trabalho? Né? O que eu vou estar trabalhando? O que eu vou estar semeando nesse trabalho? O que eu vou estar construindo junto com as pessoas? O que eu vou estar organizando dentro de mim que eu possa me desenvolver plenamente com o outro? Mas se eu tenho dificuldade relacional, se eu tenho dificuldade na escuta, se eu tenho dificuldade no pensar coletivamente, se eu tenho dificuldade de elaborar pensamentos saudáveis, se eu tenho dificuldade de entender as limitações do outro, como é que eu vou me relacionar com as pessoas? Como é que eu vou ser um missionário?
né? Porque se eu não tiver cuidado comigo, como é que eu vou cuidar do outro? Né? Então, esse missionário, ele precisa entender que, mentalmente, ele precisa cuidar, né, dele, porque olhar para o outro é você doar, né? Você vai se relacionando com as pessoas e você vai cuidando, você vai se doando para outra pessoa. E as pessoas, elas vão sempre exigir da gente, né? Aonde a gente estiver, né? Se você é pastor, se você é missionário, se você é um grande líder, né? Se você... A minha profissão, ela exige muito de mim, porque eu cuidar de mim e cuidar e doar um grande tempo da minha vida cuidando de vidas. Mas eu nunca posso esquecer que eu tenho uma família, que eu tenho um contexto familiar, e que essas pessoas e eu preciso estar muito bem cuidada para que eu possa ajudar outras vidas a se desenvolver. Então, como líder, como pastor, como missionário, como assistente social, que exige demais, como professor, né, em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa estar claro desse autoconhecimento, dessa autorrealização, né, nas minhas atitudes, o que eu estou fazendo, porque eu vou cuidar de vidas, de pessoas. E essas pessoas eu vou dar um tempo meu de doação. Então, elas precisam ser muito bem tratadas, né? Então, o Viktor Frankl, ele traz isso de uma maneira bem clara, né? São as maneiras diferentes que você vai encontrando o sentido da vida, né? Então, esses 4 pontos, né? E através do posicionamento que tomamos diante do sofrimento inevitável e irreversível. Tem coisas que vão acontecer na vida da gente que não tem como voltar atrás. Mas como eu vou tomar conta disso? Existem sofrimentos na vida da gente, como perdas, né? Viver o luto como ele viveu, vendo a mãe, a esposa, o irmão, morrendo num campo de concentração. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai lidar com o luto, né? Como que a gente vai lidar com famílias enlutadas? Como a gente vai lidar com pessoas que perderam tudo na vida? O financeiro, o familiar, né? Que posicionamento eu vou tomar na vida? Então, o que eu posso trazer, né, através do meu posicionamento, né, diante do sofrimento do outro, o que eu vou trazer? E esse sofrimento a gente sempre tem que se colocar diante da gente. Como é que eu vou cuidar com os meus sentimentos de sofrimento? E todos nós sofremos, cada um de nós temos um contexto, cada um de nós tem uma história de vida. E essa história de vida, ela nos serve para o crescimento. O que eu vou crescer com a minha história de vida? De onde eu saí, de onde eu vim, né? Para onde eu vou, né? Qual a história que eu tenho? Como é que eu vou me posicionar diante de todo esse sofrimento? Então, o missionário, ele precisa estar muito bem olhando o sentido da vida dele para que ele possa dizer, não, essa aqui é a minha caminhada, né? Esse é o meu sentido da vida. O que eu quero ajudar com o outro? O que eu quero construir na vida de outras pessoas? Eu acho que saiu, não saiu, pastor Marcelo? Oi. Oi? Voltou, não, voltou aqui, eu achava que tinha... Voltou, né? Então, é através desse posicionamento, enquanto indivíduo, que eu vou entender qual o sentido da minha vida. Então, enquanto missionário, a gente precisa estar atento a isso, né? É esse crescimento, né? É esse desenvolvimento do outro. É olhar a vida do outro. Nós vamos ter um módulo que a gente vai trabalhar sobre as doenças mentais e as doenças de personalidade, os transtornos mentais e os transtornos de personalidade. Então, é olhar para cada uma da nossa história e ver o que eu vou, enquanto, né, indivíduo, enquanto missionário, enquanto pessoa, o que eu posso doar para o outro, né, no meu limite enquanto ser humano. Porque se eu não cuido do que é meu, como é que eu vou cuidar do outro? Como é que eu vou me desenvolver com o outro? Como é que eu vou chegar à minha autorrealização? Quais são as minhas atitudes que vão
trazer para que eu possa trazer todo esse processo de construção de vida, né? Como é que eu vou estar doando o meu tempo se eu estou muito mal? Se eu não consigo olhar para mim? Se eu não consigo entender qual o sentido da minha vida? Eu sempre digo que o grande sentido da vida é quando a gente tem responsabilidade, né, com o outro, porque o outro vai estar na nossa mão. Esse é o grande sentido. Quando eu tenho cuidado comigo e, consequentemente, quando eu tenho cuidado com a vida do outro, porque eu entendo que o outro ele é fundamental para o meu crescimento como pessoa e que eu vou ser responsável pela vida. Então, todo missionário ele é responsável por vidas. E essa vida, ela precisa estar pautada no que eu realmente quero ser como ser humano, para ajudar vidas. E este meu sofrimento, eu preciso entender que eu vou me desenvolver para crescer junto com o outro. Então, nesse processo de busca, que a gente hoje olha no sentido da vida, que a grande maioria das pessoas, elas não sabe qual o sentido da vida delas, quem ela é, o que ela está fazendo neste mundo. Então, mostrar o sentido da vida para a pessoa, e eu digo que o grande sentido das nossas vidas, aí eu saio da ciência e venho para a minha fé, o grande sentido na nossa vida é apresentar as pessoas a Cristo, mostrar para elas que o verdadeiro amor é o verdadeiro amor de Deus, que a nossa verdadeira paternidade, ela está em Deus, não importa o pai que eu tive, né? Mas que a minha paternidade, ela está segura em Deus. E qual o sentido da minha vida é saber que Deus, ele me amou tanto, 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 que ele deu o seu único filho por cada um de nós. É entender esse amor de uma forma plena. É entender que eu posso ir além de mim mesmo enquanto ser humano. Tem coisas que são inevitáveis na vida da gente, mas que eu tenho condições de superar a dor, o sofrimento. E aí eu vou me posicionar diante desse sofrimento, que são inevitáveis. Uma morte, ela é inevitável. Uma separação, ela é inevitável. Né? Perdas financeiras são inevitáveis. Né? E tem situações que são irreparáveis quando os danos são psicológicos. Né? Então, um abuso, também nós vamos estudar sobre isso, são situações irreparáveis. Mas quando eu encontro o meu verdadeiro sentido da vida, quando eu encontro quem eu sou, filha amada, que me amou tanto, e que ele foi capaz, né, de me dar o seu único filho, para que eu pudesse me desenvolver quanto pessoa, eu encontro o sentido da minha vida. Então, hoje, os missionários, eles precisam entender todo este processo, porque se a gente não entender, a gente vai se perder, como muitos estão perdidos. E aí é esse grande nó que dá hoje em grandes missionários, porque ficam numa sobrecarga emocional muito grande. Então, lidar com situações de dor e sofrimento, alguns não conseguem. Eles desistem do campo, né? Eles desistem desse processo, né, de interação, porque não conseguem mais lidar com tudo. Então, esse é o nosso grande sentido, né? O sentido da nossa vida é Deus. Então, o sentido do ser humano é cuidar de vidas, e a gente está inteiro com a gente. Agora, pastor Marcelo, eu gostaria de interagir com a aula, se tiver dúvida, perguntas, porque acho que isso é muito importante para o nosso conhecimento. Amém, prof. Agora você pode ficar à vontade para que os alunos façam perguntas e depois a gente fazer aquele momento de interação que eu acho que vai ser bem legal. Vai, por isso que eu quero. E esse aqui, olha, e eu quero pedir imensamente desculpa pela segunda-feira, tá, pastor, que não deu para eu participar. A minha vida, ela é só um pouquinho corrida, só um pouquinho, ela não é muito não, só um pouquinho, entendeu? Eu tento, pastor. Não, mas os alunos todos entenderam, e hoje nós estamos aqui, isso que importa, né? E a gente pode continuar a gravação, né, sem problema, né? Sim, sim, até esse momento de interação pode ser gravado, sim. Tá ótimo. Então, pronto, gente, eu estou assim, disposta para
para vocês fazerem pergunta, né, para a gente interagir um pouquinho, porque é a PS. Eu estava conversando com meu marido, que é... Nosso nome, para não saber. Tá? Eu estava conversando com meu marido que, assim, eu amo dar palestra, mas é a primeira vez que eu dou aula na minha vida, tá, gente? E eu sempre digo para o pastor Marcelo, eu sou formada em licenciatura de psicologia, mas eu nunca dei aula. Eu sempre fiz palestras, mas dar aula, assim, digo, ai, meu Deus, são muitos alunos, eu vou dar conta, vou dar conta. Não, vamos lá, é um desafio. A gente praticamente todos os professores que deram aula até agora, todos foram desafiados, e a maioria deles também foi a primeira experiência de estar dando aula online, de usar o Google Meet, de apresentar os slides e vídeos, então todos estamos aprendendo juntos aqui. Olha, foi um desafio, eu digo que foi Deus, eu digo, Senhor, foi tu, Senhor, porque eu assim, agora é um desafio. Então, vamos lá, né? Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Eu acho que é a Cirlei, né? Oi! Pode. Oi, bom dia, graça e paz a todos. Ô, professora, que aula magnífica. Nossa, me senti muito à vontade, porque grande parte do assunto de Piaget, de Frank, a gente estudou também na tradução, porque nós temos que nos preocupar com o texto, como ele foi escrito no original, em que contexto ele estava, o que se pensava na época, trazer isso para a nossa realidade, para o nosso contexto, e passar para a língua de sinais, que também é um grande desafio, porque o nosso cérebro tem que dar uma volta, que tudo que a gente pensa em formas de ouvir, nós temos que trazer para o visual. Então, foi um desafio muito grande. Então, assim, aprendi muito com a sua aula, fiquei muito feliz de estar participando. E, assim, aprendi também a usar o Google Meet. Quer dizer, ainda levei alguns tombos, né? Mas aí a gente se sente, eu digo, puxa, eu passei por isso, então já aprendi mais alguma coisa. Então, a nossa vivência, assim, nessa escola de missões está sendo algo fora do comum, está sendo maravilhoso. Eu vejo assim a mão de Deus sobre as nossas vidas, que trazendo assuntos bem diferentes daquela que a gente vê em vários estudos, em escolas, seminários. São coisas novas. Nossa, isso é fantástico. Sobre essa experiência com os seminaristas também, eu vejo que, como um membro do Conselho Missionário da Igreja da PIB, a gente vê muito isso, que muitas pessoas acham que ir para o seminário e ser missionário, porque quer conhecer outros países, você tem que ver o chamado, principalmente isso. Então, nossa, essa escola está sendo maravilhosa. Obrigada por a sua aula, fiquei muito feliz de estar participando. Apesar daqui estar uma chuva, trovoada, ficou tudo escuro, eu digo, ai meu Deus, será que vai cair a internet? Glória a Deus, nada disso aconteceu. Obrigada, Shirley, muito obrigada pela sua participação, porque foi assim, é um grande desafio, né? E como a gente está para servir, a gente tem que enfrentar o desafio. E trazer o novo, né? E trazer o novo para que as pessoas possam entender, né? Senão a gente fica, né? E o mundo está muito adoecido, e a gente precisa trazer esse novo para ajudar as pessoas a se desenvolverem saudavelmente. Amém, amém. Mais alguém? Alguma pergunta mais? Então, a gente pode fazer a nossa dinâmica, né, pastor? Sim, eu acho que todo mundo já está ansioso aí para falar o seu adjetivo. Já? Então, bora lá. Então, como é que a gente vai começar? Pastor, você quer começar, professor? Qual foi o adjetivo que o senhor colocou no seu nome?
Sim, eu fui até dar uma pesquisada enquanto a professora estava falando, para pensar, com a letra M, o que eu posso falar, né? Tem adjetivos ruins, né, com a letra M, mas tem também alguns bons. Eu queria dividir esse meu, esse, esse adjetivo, essa participação, em 3 partes. Ótimo. Tipo assim, na minha apresentação pessoal e na minha vida diária, digamos, no meu convívio com a minha família, com a minha esposa, no dia a dia, o meu M é M de modesto, vamos assim dizer. No que eu faço, agora eu vou falar sobre o que eu faço aqui na SCP, quando eu dou aula, essas coisas, eu sou meio meticuloso daí. Daí tem o M de meticuloso. E na minha relação com as pessoas, com os colaboradores da SCP, na minha vida ministerial, eu também dou aula aqui na igreja, na escola teológica, e a gente vai dar aula aqui também na escola de missões. Daí eu sou um cara motivador e mobilizador. Eu penso que nessas 3 áreas eu consigo ser motivador ou mobilizador, no que eu faço, meticuloso ou metódico, e na minha vida apresentação pessoal e diária, modesto. É o que eu consegui enxergar em mim agora, nesse momento, assim, pensando um pouco sobre esse acróstico aí, usando a primeira letra do meu nome. Olha que fantástico, olha, foi muito bom, pastor. Parabéns, viu? Modesto, meticuloso, metódico e motivador. Gente, que fantástico. Olha, amei. Quem mais? Vamos lá. Pastora, é Marli, vou falar o meu. Eu me encontrei muito com a palavra mediadora. Mediadora, em que sentido, Marli, tu consegue te definir? Nessa questão que você explicou bem no início da aula, né? O missionário, ele é um mediador. E como a gente está nesse contexto missionário sempre, já há muito tempo, estamos na estrada, então eu me senti mediando entre Deus e as pessoas a quem eu ministro, entendeu? Gente, que fantástico, é isso mesmo, né? Esse grande mediador, é isso mesmo, Marli. Foi o que eu encontrei. E lá, né, a gente viu que esse mediador na educação, né, com o aluno, com o professor, gente, é fantástico, é verdade. E a gente precisa, porque o missionário ele vai exercer esse papel mesmo de mediar, né, de estar nesse prontidão, né. Olha, Exatamente. muito obrigada, foi fantástico. Vendo que eu adoro conhecer as pessoas, é coisa de psicólogo. Quem mais? Eu, professora. Olha, linda! Bom, eu fiquei assim extasiada com, eu disse, o meu foi mais simples, né? Eu pensei assim, saudade poderia ser uma palavra que eu sinto saudades de muitas coisas, de muitos lugares, mas eu tenho a possibilidade de voltar, então não seria bem uma definição para o meu nome. Aí pensei em solidão. Não, eu não tenho nada a ver com solidão. Se bem que eu gosto de momentos de estar sozinha, comigo mesmo, caminhando, mas ainda não é uma definição para mim. Eu tinha pensado em simpática. Mas, assim, como eu não sou modesta, né? Então, simpática seria o fechamento, né? De entrar nos locais e já mexer com o ambiente. Vou até falar uma coisinha aqui. Um dia, junto com a Marli e o Marcelo, nós fomos num restaurante em Pomerode que é de alemão. E eles são muito fechados. E quando eu entrei no restaurante, assim, bom dia! Todo mundo olhou assim. Foram poucas pessoas que deram um sorrisinho. Foi realmente assim, muito, muito legal de ver a reação das pessoas, né? Um domingo de sol num restaurante em cima de uma lagoa para comer peixe.
que foi pego na hora, então o pessoal tinha que estar pelo menos feliz, né? Mas aí, assim, para conseguir arrancar o sorriso dos alemães lá foi difícil. Mas eu acho que simpatia é o melhor. Perfeito, perfeito, simpática. Eu vi nas duas aulas, tu é muito simpática mesmo aqui. Glória a Deus. Bom, quem mais? Nós temos mais, olha, nós temos 6, né? O Marli já foi, o pastor Marcelo já foi, a Shirley já foi. Cadê a Ohana? A, cadê a outra? Cadê? Já foram todos? Tem mais, nós temos 6. Não, eles estão escondidinhos aí, prof. A Luciana, Johanna, Temis e Arielle. Isso Eu vou falar aqui. A Johanna. Johanna, lindo este nome, Johanna. Oi, obrigada. Bom dia a todos. Bem, o meu nome é com Y, é um pouco complicado, né? É verdade. Podia ser youtuber, brincadeira. Não, mas aí eu passei para a letra PUI, né? Para a letra I, que também são letras amigas. Então, eu acho que uma palavra assim que cabe, né? E como é um pouco complicado devido ao Y, eu pensei na palavra integridade. Integridade. Fiz que nem o pastor Marcelo, fui dar uma pesquisada. Está pedindo intervalo, né? Espera aí, esse exercício eu tinha que entender. A integridade aqui, né? Vamos lá. Significa a qualidade ou estado de alguém que é íntegro, que possui conduta reta, ética, justa, honesta. Então, integridade também é sinônimo de honestidade, retidão e imparcialidade. Então, acho que é uma boa palavra, um bom adjetivo. Acho que isso é o que as pessoas precisam, né? Que, como foi falado, às vezes quando é criança, né? Alguns parâmetros morais, éticos, não são ensinados, né? Acha que só porque é criança pode fazer o que quer, e aí não dão limites, né? E hoje a sociedade ela precisa de pessoas éticas e assim que tenham moralidade, né? Não tem muitas pessoas que não têm, né? Essa questão de pensar no próximo e assim na psicologia a gente vê que isso é algo que mexe muito com todas as pessoas em todas as sociedades, né? Porque a ética, enfim, esses valores como integridade, eles são também bíblicos, né, cristãos. Então, como eu sempre digo que a palavra de Deus, ela não muda, né? O princípio, ele não muda em qualquer religião, em qualquer sociedade. No caso, os princípios eternos. Então, por isso que às vezes lá na igreja a gente brinca, né, que os princípios, você cumprindo ou não, eles não vão mudar, eles sempre vão ser. Então, às vezes, na sociedade, porque numa cultura eles são prósperos, né? Eles são ricos, ou até mesmo um judeu que às vezes não pratica, mas ele semeia, ele doa. Então, é um princípio que ele tem. E mesmo ele achando que não, mas ali ele vive aquele princípio, né, de semeadura, então ele prospera. E em qualquer outra cidade que não pratique o cristianismo ou o ateísmo, né, ou até mesmo sejam não cristãos, eles vivem um princípio. E a palavra integridade, ela se remete a isso, nessa totalidade. E é isso, obrigada. Olha, gente, que lindo! Perfeito. Temos só mais 2, né? Cadê essas meninas? Bom dia, professora. Bom dia a todos. Aqui é a Arielle. Arielle. Bom, eu também fui dessas que fui dar uma pesquisada para ver. E eu achei também 3 pontos que eu escuto sobre mim. É amigável, atenciosa e acolhedora. No sentido de atenciosa, muitos dos meus amigos falam que não parece, mas eu digo que eu sou uma pessoa meio tímida. Só que quando eu tô conversando, eles falam que não aparenta isso. E quando eu tô muito numa roda de conversa, onde tem bastante pessoas, eu sempre tento dar atenção para aqueles que não estão sendo ouvidos ali naquele meio, né? Que sabe, quando tem muita gente no mesmo ambiente, muitos acabam falando e todo mundo quer falar ao mesmo tempo, mas
nem sempre dá para todos serem ouvidos. Então, eu sempre fico ali observando e procurando aquela pessoa que quer falar, e aí eu dou devida atenção a essa pessoa e tento trazer ela para interagir com a gente. Então, eu pensei nessas 3 coisas. A Arielle, que lindo, amigável, atenciosa e acolhedora são hoje realmente a gente precisa na humanidade. Lindo, 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 lindo. Obrigada, viu? Muito bom. Falta só mais um. Cadê a sexta? Falta 2, prof, a Luciana e a Temis. Ah, é a Luciana, tá? Cadê a Luciana? A Luciana e é Tamires, né? Temis, Temis. Temis, tá. As primas. Cadê? Cadê essas moças bonitas? Tudo bem, então. Bom dia, professora Oi, Graça. Luciana, que linda! Luciana tem. Cadê esse adjetivo tão bonito? Com ele é um pouquinho. Ih, deu agora um relâmpago forte. Com ela é um pouquinho mais difícil, assim. Eu só, na verdade, achei um que achei mais no sentido bom, né? Com o sentido ruim, tem vários adjetivos com ele, mas com ele com um sentido bom, né? Positivo seria leal. Leal. Eu procuro ser leal às minhas amizades, às pessoas em geral, né? Das minhas relações. E me dedico muito. Eu sou uma pessoa assim que eu tenho que trabalhar um pouco nisso também, né? Porque às vezes é 8 ou 80, então não é bacana isso. A gente tem que ser moderado, né? Então, mas como eu sou muito assim, não sei, acho que depois de um tempo a gente passa a achar que pode aprender mais coisa, né? Uhum. Do que a gente tem vivido. Enfim. Mas olha, leal é algo fantástico, viu? Fantástico na vida da gente. A lealdade, né? Muito bom. Cadê? Só Ah, falta uma. Muito obrigada, Luciana. a Muito senhora obrigada. você. Muito obrigada. E você é muito bonita, né? Muito obrigada. Depois você mostrar o rosto. Estou bem bagunçadinha, né? Aqui tô em casa. Hoje é sábado, né? Grande desafio de casa, né? Foi um prazer, professora. Não, muito obrigada, Luciana. Só falta uma. Então, vamos? Então, pronto. Vai ter a última? Temis, se manifeste, Temis. Tá bom. Se não tiver temas, tudo bem. Depois ela vai pensar com carinho. Mas vocês viram qual é o objetivo disso? É da gente olhar e trabalhar as nossas dificuldades. Vocês estão vendo? A gente, como missionário, vai trabalhar isso, gente. Mas esse grupo, eu estou muito feliz, porque, por exemplo, eu com eu sou Ivana, né? Então, eu sou muito intuitiva e a integridade são 2 coisas que eu prezo muito na minha vida. A minha intuição, né, de eu sentir as coisas, de eu compreender as coisas, de eu entender que tem algo de errado, até com o ser humano. Às vezes eu olho para o ser humano e digo, não, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Eu já sinto, né? A minha intuição eu deixo mesmo ela florar dentro de mim. E a integridade, né? Eu preciso, assim, né? Sou muito assim, organizada no horário, cumprir minhas tarefas, né? Ser muito íntegra com as pessoas, muito honesta com as pessoas. Então, isso é muito importante na minha vida, né? Como profissional, como pessoa, como mãe, como esposa, como amiga, em todas as minhas funções da vida, tá? Então, assim, eu quero deixar para vocês que a gente hoje tem um grupo, que é um grupo com pessoas que são extremamente motivadoras, como o pastor Marcelo, que ele motiva realmente a gente, né? Ele ajuda, ele está sempre disposto a
ajudar. Ser metódico é excelente, pastor Marcelo, porque a gente vai aprendendo também. É modesto também, né? A gente precisa ser. Ser simpático com as pessoas, a gente precisa ser simpático, ser, né, aquela pessoa que a gente traz o sorriso, traz a alegria, ter a simpatia de ser. Ser mediador é importantíssimo no mundo de hoje, a gente olhar os conflitos e tentar mediar. Ser íntegra, né? Ter todo esse cuidado com o outro. Ser amigável, atenciosa, acolhedora, isso é importantíssimo como missionário, porque a gente precisa acolher, né? A gente precisa dar atenção para o outro. E ser leal, né? Em todas as nossas funções da vida, ter a lealdade, né? Então, a gente precisa ter todo esse cuidado e usar a nossa intuição, né? Então, nessa manhã, eu quero agradecer a todos vocês pela participação. Sempre olhe para o adjetivo de vocês, os adjetivos que são bons, a gente deixa fortalecer na vida da gente, e aqueles que a gente sabe que a gente tem de uma forma negativa, que a gente possa transformar eles em qualidade de vida. Então, a palavra é qualidade de vida, né? Vamos transformar os nossos adjetivos que não sejam positivo em qualidade, em coisas boas na vida da gente. Certo? Então, por hoje, a gente encerra a nossa aula. Muito obrigada por todos. Pastor Marcelo, alguma pergunta? Sim, eu só gostaria de que a senhora colocasse daí a palavra-chave dessa aula, né? E parece que a Temis, ela tinha tentado entrar bem agora há pouquinho, ela queria falar, né? Então, a dela, vamos acolhê-la. Sim, sim. Nosso grupo tem essa característica, o senhor viu, né? Acolhedor. Ela está online agora. Então, bora. Não, eu já estava, bom dia, eu já estava online, mas eu confesso que eu estava fazendo de tudo para vocês me esquecer, né? Porque eu não gosto muito de falar em público. Mas eu vi eles gostam, o nosso grupo, você viu as características que tem das pessoas? Nós somos acolhedores. Então, a gente tem que acolher a todos. Bom, eu não achei muita, assim, né, que eu fui procurar, né, mas o que me veio no meu espírito, né, quando a senhora perguntou isso no início da aula, é temor. Temor, gente. Temor a Deus. E, aliás, eu tive que ter temor a Deus, porque, por exemplo, no começo da aula, Deus tinha falado para me deixar meu celular, né? Porque eu estava querendo olhar um pouco o WhatsApp, e ele mesmo que me fez eu lembrar disso. Aí eu tive que apagar a internet do meu celular, eu deixei para lá. Eu estava um pouquinho tentada aí ver, né? Meu celular, né? Abrir a internet. Aí eu tive que me disciplinar, né? E Deus queria que eu ficasse concentrada na aula. Talvez é por isso, eu não sei, que ele quis que eu, não sei, me veio essa palavra, temor. Mas só que eu fiquei pensando, será que é temor, ter medo, né? Ou ter respeito, né? Ou é o temor de temer a Deus. De respeitar, né? De respeitar a Deus, Porque eu senti, teve um tempo que eu senti uma unção. Eu disse assim, mas Senhor, é uma aula, é possível ter unção? Não tem essa unção. Então, eu fiquei assim um pouco até me perguntando, por esse respeito que Deus queria que eu tivesse de deixar meu celular, não estar na aula, e mesmo tempo olhando se eu tenho mensagem do WhatsApp. Então, é isso, eu ter de temor a Deus. Gente, como a gente precisa realmente ter esse temor, né? Todos nós precisamos. Olha que fantástico, viu? Você foi a última, mas foi abençoada. Todas nós fomos abençoadas. O pastor Marcelo, você viu o nosso grupo, como ele é forte? Não, pastor Marcelo. Sim, muito completo, né? Você muito viu? Completo. Pastor, olha que bênção, né? Então, é isso, gente. Então, assim, pastor, mais alguma coisa? Não só daí a palavra-chave, né, desse segundo momento, qual que você escolheria? Aquele qualidade de vida. Opa! Qualidade de vida. Muito bom. Não sei se a Johanna quer falar ainda, porque ela tinha levantado a mão, ou só foi uma seleção que ela fez ali.
Ela está com a mão levantada, talvez ela queira falar mais alguma coisa. Então, bora esperar. Não, foi na hora que eu falei, aí eu... Ok. Perfeito, então, prof. A gente pode terminar assim, você pode dar a sua palavra final e já encerrar. Daí, depois de encerrada, aí pode parar a gravação, né? Ok. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos, viu? É um grande aprendizado, eu vou aprender com vocês cada vez mais e a gente vai se ajudando um ao outro. Vamos gravar as nossas palavras, né? Sempre com a inicial do nosso nome, para que a gente possa ajudar grandes vidas a serem transformadas, que Deus nos abençoe, nos capacite cada vez mais, que Deus possa estar, assim, direcionando a nossa vida para trazermos vidas, né? Vidas transformadas no verdadeiro amor de Cristo. Então, eu agradeço muito vocês, muito obrigada, e segunda-feira a gente tem mais aula, tá?